Salve Tela Trekkers! Finalmente tivemos a estreia de Lower Decks, e para esse primeiro review da animação, eu resolvi me transformar em um dos personagens da série. Daqui pra frente, teremos 23 semanas de novidades, entre essa e a nova temporada de Discovery. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Deixe seu like, comentários e compartilhe com a sua galera. Agora vamos falar do episódio? Fica frio, esse aqui vai ser sem spoiler. Em relação à minha primeira impressão e o tom, eu achei de fato bastante diferente de Rick and Morty. Tem uma pegada diferente, mas ao mesmo tempo bastante reconhecível, o que é muito bom. Agora, de certa forma, uma coisa que eu achei um pouco menos interessante foi o fato de que, no decorrer da história como um todo, a trama foi ficando um pouco boba, porque tudo aquilo que você está centrando ali nos personagens vai se desenvolvendo de forma interessante, mas a trama por trás, que seria a historinha condutora do resto ali, realmente é bastante descartável. Eles não estão enganando ninguém, desde sempre batendo na tecla de que é uma nave de segundo contato, que é uma nave desimportante e tal. Mas talvez um pouco desse negócio de você colocar uma história tão descartável, uma coisa que tanto faz como tanto fez ali de fundo, talvez não dê estofo para você segurar a coisa como um todo se você estiver vendo do ponto de vista de algo fora do núcleo dos personagens em si. Então, nesse sentido, os personagens eu achei que foram desenvolvidos de forma interessante, mas a história em si, aquilo que você tem como uma união, a liga de tudo o que está acontecendo nos eventos, das vidas individuais desses personagens, eu não achei tão bacana assim. A abertura tem uma cara mais reconhecível, parecida com a das séries antigas, Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, talvez até pelo fato deles não terem conseguido fechar esse acordo, essa venda para uma Netflix ou uma Amazon da vida. Então, tendo um produto na mão que tem a cara da CBS, vindo ali da época da Viacom, da época onde você tinha as produções mais antigas da mão do Rick Berman mesmo, eles mantiveram um jeitão em que você tem aquela fluidez da nave passeando por cenários espaciais e tal. O que eles fazem aqui é continuar martelando esse negócio de que a nave se enfia em situações cômicas, em situações bobinhas, em situações cândidas e tal, reforçando sempre esse negócio de que ela não vai de fato se enfiar em nada muito épico, ou pelo menos nesse primeiro episódio é o que dá a entender a forma como ela vai se mantendo. Pode ser que ela seja a mesma até o final da temporada, ou até o final da série em si, e a série sim progrida muito para algo mais épico, mas se você for levar em consideração só o tom que a abertura coloca, parece ser uma coisa bastante trivial. Falando dos personagens em si, então vamos um por um. A Mariner, ela é toda errada, mas ela parece ter o coração no lugar certo. Então me parece ser aquele tipo de personagem que vai ser um personagem que vai ser desordeiro, que vai ser um personagem que não sabe lidar bem ali com regras, com a cadeia de comando, não tem muito apreço, talvez até pelo posto, a colocação em si, onde está inserida, mas ela tem, de fato, a essência de um oficial da Frota Estelar, alguém que se preocupa com o próximo, tem uma boa intenção dentro do coração, só não gosta muito de ter que resolver certas coisas que ficam muito quadradinhas dentro de um esquema pré-visto por muita gente. Não luta muito, aliás, ela luta muito contra as regras, ela vai muito contra a organização geral, por causa da burocracia, de serem coisas enfadonhas. Talvez a mente dela funcione de uma forma desregrada para alcançar objetivos comuns do que os outros personagens têm um jeito mais padrãozão para seguir, para conseguir chegar no mesmo lugar. Já o Boimler, por sua vez, ele é o contrário, ele é todo certinho. Então ele é o tipo de personagem que você vê que ele segue regras, decora a numeração de regra tal, parágrafo tal, aquele negócio todo, tenta seguir o negócio ali, mas ao mesmo tempo ele parece ser muito verde, parece estar despreparado em relação a como as coisas vão se apresentando, tem muito medo de repente ter uma mancha no seu registro, alguma coisa que ele possa fazer que vai ficar falando contra ele, de alguém que possa de repente apontar o dedo para ele e dizer que algo foi feito de forma imperfeita tal. Então ele é muito em linha reta de fazer as coisas, mas por outro lado eles já deixaram uma dica ali de que ele está sim disposto a de repente desviar o olhar e encobrir certas coisas para poder manter a coisa funcionando, a coisa fluindo quando ele realmente vê que funciona, principalmente em relação a Mariner em si. A Oriana tende, ela realmente é a deslumbradinha do grupo,
Parece ser aquela garota que foi retratada para simular talvez alguma coisa ali meio garota do interior, chegando na cidade grande, onde tudo cresce aos olhos dela, ela se diverte com pouco, para ela tudo tá bom, onde outras pessoas de repente estão reclamando, estão falando ali, mas né, as acomodações não são aquilo tudo, o ambiente é pequeno, apertado, a gente tromba com gente ali, não é o mais glamuroso que você vai conseguir fazer ao longo da sua carreira e tal. Para ela tá tudo perfeito, ela tá vendo a nave que não é uma nave das mais importantes da frota, ela tá achando aquilo o máximo, de estar interagindo com as pessoas que ela está interagindo. Colocaram ela numa situação, inclusive na enfermaria, onde a maior parte das pessoas ficariam super apreensivas, achariam passar por aquilo uma coisa talvez até traumática tal. E ao final, sem colocar como spoiler, mas mais ou menos tratando ali, você vê que aquilo para ela foi uma coisa que foi uma oportunidade, uma história que ela vai ter de contar para os outros e tal. Então aquilo coloca ela como sendo uma pessoa que vai talvez até colocar um pouco da visão do próprio fã que está assistindo, que se um de nós fosse transportado lá para aquele mundo, ficaria também deslumbrado de ver todas aquelas coisas e participar daquelas situações. O Rutherford é um nerdão exagerado pra caramba. Eu achei que eles colocaram alguns estereótipos ali que podem vir a ser melhor desenvolvidos com o decorrer dos próximos episódios, mas a princípio eu achei que o humor em relação a ele ficou um humor que talvez tenha mirado em alguma coisa ali meio da audiência do The Big Bang Theory, mas ainda falta desenvolver algumas coisas. Ele parece ser aquele tipo de nerd que alguns de nós, nerds, vão se relacionar com a intenção, mas talvez ele ainda tenha um quesinho de vergonha alheia quando ele faz certas coisas que quem olha de fora olha com aquela cara de mas, peraí, tipo, ele não precisa disso. Ficou esquisito. Do pessoal da ponte, ou que seriam os chefes de setor e tal, você tem a doutora Tiana, que é a Kaitiana, a gatinha. Ela, a princípio, não teve muito tempo de brilhar, mas me pareceu ser a estressada, aquela que o tempo inteiro tá ranzinza e cuidando de coisas ali. Também a situação que é apresentada no episódio não colabora muito nesse sentido. Talvez a gente veja outras facetas dela com o passar do tempo, mas a princípio apresentaram ela como sendo a emburrada e tal. O que já vai, junto com os que apareceram antes, os que eu já vou citar, construindo talvez ali uma dica de como eles vão ser na maior parte do tempo. Se você tivesse que lembrar daquele personagem, você diria tipo algumas poucas características e aquilo resume mais ou menos como é que o personagem funciona. Então nesse sentido eu diria que os personagens acabaram sendo sim apresentados de uma forma talvez até quase didática, para que a gente se lembre deles, tendo uma noção geral de como esses personagens funcionam, coisa que a gente não viu nas séries anteriores, onde a gente levou um tempão para ter uma noção de como é que era o comportamento do Riker, do Data, do LaForge e de toda aquela galera, até das outras séries. A gente levou um tempão para conseguir saber qual é que era deles. Aqui a gente está recebendo logo um impacto de esses personagens têm essa cara aqui. Eles podem ficar mais ricos, mas por enquanto você já tem uma noção do qual é que é a deles logo de cara. O oficial tático ou de segurança, o bajoriano Shax, ele é o dedo mole. Tudo ele quer usar violência extrema, tudo ele tem esse negócio de ação, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, mesmo quando a situação não pede tudo aquilo, ele parece ser um cara abrutalhado que possivelmente podem depois tentar subverter isso, mostrar que ele é um cara com um grande coração, mas a princípio me pareceu ser o com menos cérebro. Faz uns comentários bastante apressados, que também entram um pouquinho naquele negócio do vergonha alheia, já que você está falando sobre personagens da frota, que normalmente são personagens ali que você sabe que tem todo um quê de excelência para conseguirem alcançar suas funções e tal, independente deles terem de repente sido colocados numa nave que não é das mais importantes. O comandante Hanson já me pareceu ser um cara mais puxado ali pro arrogante, talvez até pro super confiante. Ele tem um jeitão um pouco fanfarrão. Me parece que talvez ele seja ali alguém que vai pegar no pé dos outros, que de repente vai promover um pouco das situações que vão acontecer em relação a ou criar caso no sentido de tentar colocar ordem em alguma coisa ou ajudar justamente na desordem. Porque ao mesmo tempo que ele acaba vindo fazer certas perguntas ali, como realmente aquele negócio de colocar a sua autoridade, aquele negócio de ser superior para tentar manter a coisa no eixo e tal, por outro lado a gente vê momentos onde ele fala coisas
com outro tripulante, né? Onde você vê que ele também tem esse negócio de gostar de festa. E tem a Capitã Freeman, que apesar de ter se demonstrado bastante durona, parece uma pessoa que tá ali para resolver e tal, ela deixou claro nesse primeiro episódio que ela tem esse negócio de repente fazer um pouco de um desvio do seu caminho para poder prestar atenção no assunto família. O ritmo eu achei super acelerado. É como se eles tivessem medo de deixar a peteca cair, então fica aquela metralhadora de referências, de citações, de nomes, de um monte de coisa que te dá pouco tempo para apreciar e respirar e realmente sentir o que está acontecendo ali de um ponto de vista talvez um pouco mais contemplativo, quem sabe poético. Se eles não desacelerarem nunca nessa série, eu acho que eles vão acabar perdendo certas oportunidades de realmente conseguir dar esse negócio que justamente tem esse ar que Star Trek sempre entregou, de às vezes fazer uma citação ou te apresentar alguma coisa mais contundente e depois te dar um tempo de pausa e de respiro para você realmente conseguir refletir sobre aquilo. Porque se eles fizerem um esquema onde você só venha a refletir depois que o episódio acabe, isso vai fazer com que sim, essa seja uma produção que se parece aí com o ritmo das coisas modernas, mas sendo assim, algumas pessoas mais antigas ou com uma mentalidade mais antiga vão ter uma certa dificuldade de acompanhar e apreciar. É de fato a produção com mais cara de Star Trek desde 2005. Apesar de você estar falando sobre essa quebra de paradigma, de estar levando esse universo para uma cara de animação que de repente é tão estilizada, aonde vai completamente na contramão do que era a animação derivada da própria série original, em que você tinha uma humanização nos traços e tal, apesar deles terem muita dificuldade pela produção da época, pela verba, pelo tempo de produção, pelas técnicas que eles tinham disponíveis, a animação de repente era meio desanimada, tinham muitas cenas reaproveitadas, usavam as mesmas movimentações de personagens e cenários à exaustão. Hoje a desculpa é outra, você consegue fazer as coisas de uma forma muito diferente, mas esse negócio deles estarem tão presos nessa necessidade de ter uma visão mais cômica da coisa e tal, vai fazer de fato com que você sinta uma estranheza ali no tom como a coisa está sendo apresentada para você. E apesar deles terem conseguido fazer algo bastante diferente em termos de humor, você sente sim que ainda tem bastante Star Trek ali. E se você for comparar um pouco com The Orville, que seria evidente o motivo pelo qual esse assunto está sendo tocado aqui, você vê que apesar de ambas serem voltadas para o humor, elas conseguem ter estilos de humor muito distintos. É estranho, mas ao mesmo tempo muito bacana perceber que a nave, que tinha causado um estranhamento grande quando eles colocaram as primeiras imagens no pôster, que era uma coisa parada ali e tal, agora vendo ela em movimento de diversos ângulos, né, você consegue ter uma apreciação diferenciada dela, fica muito mais fácil você absorver que ela de fato está integrada nesse universo, onde ela casa bastante em termos de design com outras coisas que são esperadas. E se você for parar para pensar, não só a nave por fora, mas por dentro, os corredores, as máquinas, os equipamentos, os locais, todos eles estão muito dentro, assim, sem uma quebra que te afaste ou que faça você achar que aquilo faz parte de uma releitura não bem-vinda. Como eles escolheram colocar isso numa época que ainda não tinha sido explorada na tela, nem de uma série, nem do cinema, eles têm essa vantagem de que você não pode necessariamente apontar o dedo dizendo que aquilo está errado, o que é realmente muito interessante. Mas a gente tem que ver que algumas das coisas e detalhes que estão ali, como o próprio sistema operacional que a gente vê, que é chamado de LCARS, ele está bem dentro, sem uma mudança que você sinta que está ferindo a forma como a estética era apresentada antes, apesar dessa mudança que é sugerida de uniforme me parecer meio exprimida ali entre o final de Nemesis e os flashbacks do Picard. Em relação à duração, por ser um episódio menor, que a gente está tratando aí de uma animação na casa de seus 20 e tantos minutos, e não com um episódio de 45, mais ou menos, que era o que a gente estava acostumado com as séries live action. Então, ali você sente que, para conseguir contar algo com começo, meio e fim, que foi de fato algo episódico, que era o que eu estava sentindo uma falta tremenda, você vê que eles tiveram que correr bastante com uma série de coisas para você conseguir desenvolver história, personagens, situações, a própria parte cômica de tudo. Então, nesse sentido, senti que a coisa ficou um pouco entulhada.
mas deixou sim um quesinho de quero mais, e acho que isso é o que importa. Então eu acho que a gente está numa nota positiva aí. Eu realmente estou empolgado para ver o próximo episódio, apesar de, se eu tivesse que ser franco em relação a se eu gostei ou não dessa história aí em particular, eu diria eu gostei mais do produto do que da história em si. A história eu realmente achei bem bobinha. Mas a tendência é crescer. Eu creio que eles até devam fazer um arco de história maior, onde você vai prender algumas das coisas que vão mostrar mais a vida pessoal dos personagens e tal. Mas é possível que as histórias tenham começo, meio e fim, como eram nas séries anteriores. Eu estava sentindo bastante falta disso. Então, gente, obrigado por terem assistido até aqui. Deixem os comentários aí para eu saber se vocês concordam comigo, se vocês tiveram uma outra visão a respeito da coisa como um todo. E é uma pena que eles não tenham feito esse acordo internacional de uma forma oficial, mas o pessoal acaba conseguindo de um jeito ou de outro chegar no produto. E a gente vai curtindo aí, mesmo sendo levado dessa forma menos querida pela galera que cuida do nosso fandom. Então, gente, valeu e até a próxima.